Olha só, 7 editais de fomento para as diversas linguagens artísticas e atividades culturais de Salvador, com abertura de inscrições previstas para os meses de agosto agora e também setembro. A novidade faz parte do lançamento do calendário das ações de fomento para o segundo semestre de 2023. Ações da Prefeitura de Salvador, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Fundação Gregório de Matos, em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento, Emprego e Renda e da Fazenda. São recursos do governo federal e do próprio município, investimento que soma 50 milhões de reais para o setor cultural da cidade. E a gente vai entender melhor o assunto, conversando agora com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. Mais uma vez conosco. Tem imponência, né? Agora eu me senti o presidente da Fundação Gregório de Matos. Mas tem que fazer jus. Toda pompa e circunstância que o cargo, claro, todo dia. Claro. Que eu nunca consegui. Aliás, é uma das questões que eu tenho, assim, eu brinco sempre que eu estou no meu limite hierárquico. Né? Porque quando você passa muito, fica aquele séquito. Né? Atrás, assim, eu tô horror aquilo. Você chega no lugar, tem 5 pessoas correndo junto, aquilo me dá um desespero, entendeu? Eu olho para as pessoas. Primeiro. Teve uma vez que um cantor foi fazer um projeto comigo e ele chegou com 7 pessoas, eu parei ele e falei assim, você sabe dizer o que cada um está fazendo? Ele não conseguiu. Ele não conseguiu me dizer qual era a função de cada uma das 7, ele só conseguiu dizer 2. Tudo papagaio de pirata. Os outros, ninguém não sabia o que estavam fazendo ali. Aí eu disse, você sabe que você está pagando elas todas? Ele se assombrou. Eu digo, mas é real, entendeu? Às vezes tem mas faz parte da liturgia do cargo. Prazer enorme estar aqui com vocês, 2 grandes amigos, né? Ernesto, Jefferson, assim, 2 figuras incríveis, um programa maravilhoso. Eu que sou um fã do rádio de notícias. Né? Eu gosto do rádio AM. Né? Antigamente, eu me lembro quando virou FM, muita gente não sabe, né? Acabou a fala no rádio, lembra um período, né? E eu sentia muita falta da conversa. É verdade. Né? Da prestação de serviços, e vocês fazem esse papel aqui muito bem. O que tinha muito a ver na época, né? Porque o FM surgiu com aquela qualidade de áudio, né? Que o AM não tinha. Não tinha, Aí vamos tocar música. E tinha uma coisa assim, o chique era FM. Sim. Né? A conversa Som estéreo. A conversa é coisa de pobre, não tinha essa coisa assim um pouco. Depois aí nós voltamos e hoje estamos aí fazendo trabalhos maravilhosos. Rádio misturado com televisão. Rádio misturado com televisão, já tá tudo. Tá vendo aí? Daqui um dia vai ter apresentador virtual. Né? Já tem, né? Não, assim, você chega, tá você sentado aqui, não é você, eu vou lhe abraçar, tem um holograma. Eu tenho resistência. Eu tenho pânico. Acompanha chegar... a sua resistência também. Outro dia você vai ter um show de Elis Regina, eu digo, gente, por favor. Eu não vou chegar no camarim e abraçar nada. A pessoa termina o show, você se aproxima do palco e faz assim, a pessoa se Fernando, desfaz. você tem coisa mais irritante do que você sair num domingo procurando uma banca para você comprar um jornal e você chega num lugar tem escrito assim, você tem jornal de hoje? Não, tem jornal para pet. É terrível. Jornal para pet. Eu fico puto da vida. Mas eu não tenho nenhum cachorrinho, nenhum gatinho. Nada, então... Não, mas tudo bem. Voltando aqui, gente, vamos lá falar assunto, agora. Momento de grande celebração. Fase boa essa da cultura. Muito boa. Eu acho que a gente está vivendo uma onda muito positiva na área cultural. Né? Assim, o governo federal está aí com investimentos maciços na área de cultura. Lembrar que a Lei Paulo Gustavo foi uma conquista, tanto a Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo, né? Foram 2 conquistas da classe artística. Duríssimas, né, Fernando? Duríssimas da classe artística, da classe política, né? Que colou com a gente aí. Né? Foram votações, assim, com muito esforço. E hoje a gente já pode estar desfrutando, né? Além da Lei Paulo Gustavo, já vem a Aldir Blanc 2 no segundo semestre. E a grande novidade é que a Prefeitura, né, através da sensibilidade aí do nosso prefeito Bruno Reis, né, da parceria com o secretário Pedro Torinho, está dobrando o valor. Né? Então nós temos hoje, até dobrando para mais. É um investimento, porque, para quem não sabe, a Paulo Gustavo é uma lei, né, que o recurso é distribuído por todo o país, né, e tem uma paridade com a população. Então o Salvador vai receber 23 milhões e pouco da Lei Paulo Gustavo. E a Prefeitura vai também entrar nesse pacote com mais 26. Então, na verdade, nós vamos chegar a quase 50 milhões de investimento, 49, alguma coisa, que é uma iniciativa muito positiva, né? Porque eu acho assim, a Prefeitura está entendendo a importância da cultura. Na prática, o que significa para os artistas? Que dinheiro a mais ali disponível? Porque eu brinco sempre assim, cada projeto que ganha um edital emprega, em média, pelo menos 50 pessoas. Que é uma coisa que a gente sempre tem uma ideia equivocada, que foi muito difundida, inclusive, numa fase
da gestão passada do governo, que teve aquela história de Lei Rouanet, roubo, As pessoas acham que assim, tem um espetáculo de Cláudia Raia, ela pega o dinheiro e guarda o dinheiro todo. Tem uma rede montada que vai da equipe do espetáculo até o divulgador, né, até a pessoa que está fazendo o trabalho de camarim. Ou seja, é uma empregabilidade muito grande. O desgraçado jornalista que faz a divulgação antes, que cobre durante. Tudo está colado. O cara que vai gravar o espetáculo, o cara que vai fazer a chamada da peça. Hoje já tem o famoso divulgador de redes, que já é uma coisa à parte. Ou seja, é uma rede muito grande que a gente tem montada. E, obviamente, assim, nós vamos estar abrindo, né, uma série de editais. A Paulo Gustavo, 70% do recurso é para audiovisual, que, inclusive, eu já venho prognosticando há muito tempo que a bola da vez nas linguagens culturais é o audiovisual. Por quê? Porque hoje a multiplataforma gerou uma empregabilidade enorme e uma diversidade muito grande de produtos. Então, antigamente você tinha, ou você fazia para uma emissora, ou você fazia para outra. Hoje você tem 15, 20 opções e isso abriu muito o mercado. Então, a gente vai ter aí uma série de editais de produção de longa-metragem, game, desenvolvimento de roteiro, pré-produção, porque a cadeia do audiovisual ela é muito mais complexa do que as outras linguagens. Ela envolve muitos fatores. Então, a gente tem o Salcine, né, que foi lançado agora pelo secretário Pedro Torinho, que é um setor específico que vai cuidar do audiovisual na cidade de Salvador. Inclusive, trabalhando com uma série de oficinas. O que é o Salcine? É um filme birô? É um filme birô, exatamente. É um grupo que vai trabalhar, primeiro, lançando uma série de editais de apoio, vai trabalhar muito aí em parceria com a Sendec, né? Um abraço aí para a secretária Mila, com a questão da preparação, da sistematização da preparação de equipes. Hoje nós temos ainda um problema sério, né, de falta de pessoal. A indústria está crescendo numa velocidade maior do que a quantidade de pessoas. Então tem muito emprego, principalmente roteirista, né, é necessário. Então a gente vai trabalhar com essa parte de preparação, né, dessas pessoas todas e também na atração de produções cinematográficas para a cidade de Salvador. E está valendo aquela divisão de cotas aí, 50% para pessoas negras, 10% para indígenas? Indígena, valendo. Tem um detalhe aí, Jefferson Ernesto, que é muito interessante. Eu fui fazer um levantamento do meu último grande edital. Eu cheguei a 72% de proponentes negros. Porque, inevitavelmente, o trabalho da gente vai muito pela cidade. A gente tem uma preocupação grande. Inclusive, tem um edital específico chamado Territórios Criativos, que ele é voltado justamente para chegar nos bairros. A gente tem cota por região da cidade. A gente tem 10 prefeituras bairros e a gente tem, assim, 2, 3, 4 projetos para cada prefeitura. Certo? É importante falar sobre isso. E na hora que a gente chega no resultado, a população de Salvador é preta. A grande maioria. Se você democratiza, você chega. Não quero dizer com isso que a cota não seja importante. Poderia ser até maior essa cota, então. Não, eu acho que poderia ser até maior. Na prática ela foi maior. Na prática ela foi maior. Mas eu digo assim, a gente já cumpre naturalmente. Agora, é sempre bom que ela exista para sinalizar essa inclusão. Porque nós sabemos, assim, hoje política de cota é um sucesso, principalmente nas universidades. Não há mais discussão sobre isso, né? E o preconceito não é muito grande. Então a gente tem que estar lutando. Eu tenho amigos médicos que sempre as pessoas entram na sala e perguntam: cadê o médico? Esses 10% para indígenas, é perceptível? Tem essa demanda toda? Essa também? É uma demanda que a gente, pela primeira vez, vai estar trabalhando. Eu acho que essa cota não chega em 10%. Entendeu? Agora a gente vai, obviamente, abrir... Dado de realidade demográfica também. Né? Não sei, vamos ver o que é que vem. Eu acredito que Bahia, você chega. Salvador, talvez não. Certo? Você tem Porto Seguro, você tem Extremo Oeste, você tem algumas regiões. Eu não sei se em Salvador você chega nessa cota. Mas aí, caso não chegue, é um dinheiro que vai ficar sobrando? Não, ele vai redistribuído. Certo. Não tem nada que volte. Inclusive, é uma preocupação nossa, eu estava conversando com o Ernesto lá fora rapidamente. A partir de agora, começa o trabalho real. Por quê? Vão chegar na Fundação uma média de 300 a 400 projetos para serem analisados, discutidos, julgados. Aí depois tem que acompanhar a execução, depois tem que acompanhar a prestação de contas. Isso é um trabalho impressionante. Porque as pessoas... É um trabalho insano. Na Aldir Blanc, eu tinha que terminar tudo até 31 de dezembro de 2 anos atrás. Não teve Réveillon, não teve Natal, não teve nada. Porque o principal é assim, às vezes você tem o dinheiro e você não consegue gastar. E você está com equipe suficiente para isso? A gente já está ampliando essa equipe agora, né, para poder chegar. E eu tenho uma grande vantagem, assim, eu estou na prefeitura, né, estou no 11º ano. E eu já tenho uma equipe muito treinada
já em editais, nessa parte burocrática toda, porque hoje você já tem uma universidade que forma produtores culturais. Então eu já venho, né, a partir do movimento de Juca Ferreira e Gilberto Gil, que foram os dois que realmente deram um ponto de partida para a sistematização da cultura no país. Viva a UFBA, viva a Facom. Deixa eu falar, tem uma coisa importante você falar isso. A UFBA, através da Escola de Administração, eu vou conversar até com o Miguel, precisa fazer uma homenagem ao trabalho que a Escola de Administração faz dentro da sistematização da política cultural do país. Sempre eles são ponta de lança, né? Desde o primeiro momento, profissionais excelentes estão Miguel colados. sempre mergulhou muito nessa coisa da economia e da cultura. Né? E aí a gente tem todo um processo já de sistematizar, inclusive nós temos já um plano de cultura. Uma outra coisa que a gente está lançando agora, é tanta coisa que é uma loucura, que é o sistema de indicadores culturais. Né? Que é o quê? A gente vai estar fazendo um grande cadastro da área artística de Salvador. Durante a pandemia, a prefeitura 2 vezes deu um auxílio emergencial. A gente não tinha dados. Quem é artista, quem não é artista, quem é músico. Não tinha nenhum banco de dados. Não. Então, por que o banco de dados é importante? Primeiro, ele pode virar um LinkedIn da cultura. O que é isso? As pessoas podem ir lá e contratarem profissionais. Segundo, a gente vai saber, afinal de contas, quantas pessoas trabalham e quanto dinheiro circula. Isso tudo vai ser digital? As pessoas vão lá, vão fazer, a gente vai sistematizando, inclusive aberto sempre, né? Não vai fechar. E aí tem a possibilidade de você dizer, olha, a cultura hoje é 4% do PIB, a cultura hoje é 5% do PIB. Então, esses dados são importantes. Primeiro, para a gente colocar a cultura na ordem da economia. E segundo, para desenvolver as políticas culturais. Porque a gente vai saber, olha, tal região da cidade tem poucos artistas apoiados. Né? Tal linguagem está pouco apoiada. O número de grupos não está apoiado. Ou seja, sem dados você não planeja. E a área cultural foi sempre muito informal. Né? E isso era sempre vista como adereço. Um retrato desse... Eu nunca esqueço que há 3 anos atrás eu tive uma reunião com a secretária de Cultura de São Paulo e ele tinha todos os dados da cidade. Isso me impressionou. Porque aí, na hora que você vai discutir, olha, é isso, isso e aquilo. E você sai desses fantasmas que eu falei no início, né? Tem muito ganhando dinheiro, tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Não, tá tudo lá. Objetivo, claro. Para acabar com certos fantasmas aí que fazem tudo. Sobre a cultura, né? Facilita. Inclusive depreciar como se a cultura fosse uma coisa meramente de adereço ou meramente de fomento, como se não tivesse importância econômica. E tem uma importância econômica enorme. Essa é a grande luta da gestão. Tanto minha, quanto de Pedro, quanto do prefeito Bruno Reis. A cultura faz parte da cadeia econômica de Salvador. Pronto, agora falando nisso aqui, Jefferson, antes de passar a bola para você encerrar, revele aqui, já estou puxando uma brasa aqui para sua sardinha. Teatro Municipal, sai, não sai, quando sai? Olha, eu vou dizer a você, a gente está aí, eu pessoalmente estou me empenhando muito. Tem onde fazer esse teatro, Fernando? Essa é a grande questão. Né? A gente não pode inaugurar um teatro municipal com menos de 1.000 lugares. Tá? Mas onde é que está escrito isso? Não, estou dizendo assim, onde é que está escrito isso é o seguinte. Viabilidade, no desenho da cidade de Salvador, vou lhe explicar por quê. Nós temos espaços com 500 lugares. Certo? Casa do Comércio, o Jorge Amado tem 400. O 1.000 lugares é o quê? Eu preciso ter uma opção para o TCA. A demanda que o TCA recebe, ele não está dando mais conta. Imagine fechado. Então, eu preciso ter um espaço entre 900 e 1.100 lugares para justamente atender uma demanda, porque assim... E não tem esse espaço até Não agora. existe. Cada artista tem um público específico. Então, às vezes, você joga um artista na Concha, vai ter 1.500 pagantes. Às vezes, você joga um artista no Teatro Castro Alves, vai ter 900. Às vezes, um artista é para um teatro de 200 lugares. Então, tem um desenho aí todo que você precisa. Então, o espaço é o grande ponto. Certo? Eu tenho conversado, tenho visitado lugares, porque tem um detalhe, hoje você tem que pensar em estacionamento, localização, segurança, o custo disso, porque o principal não é inaugurar. Então, por enquanto, está no nível do desejo e da torcida para que dê certo. Assim, eu estou trabalhando com isso direto, porque eu sou um diretor teatral e acho fundamental que Salvador tenha um teatro municipal. Paulinho já está olhando feio para nós aqui, tem que encerrar o papo, sempre muito gostoso falar com você. Muito obrigado, seu Fernando Guerreiro. E vamos nós, olha, só para terminar, se você quiser informações,
né? É só ir no site da Fundação, Fundação Gregório de Matos, ou no Instagram, FGM Oficial, que você vai receber. Lembrando que os editais vão abrindo as inscrições gradativamente. Tem até aqui a plataforma culturassa.salvador.ba.gov.br. Essa é a plataforma das pessoas se inscreverem para o cadastramento. Tá certo. Então, mas tudo está lá informado e também nós estamos lá de plantão o tempo todo para atender qualquer demanda que vocês precisem aí. Fernando, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Por favor, não demore para voltar. Pronto. Que tem muito assunto sempre para conversar Sempre. com você, viu? Prazeraço. Muito obrigado, Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos. Um abraço. Valeu, gente. É tanta fundação na cabeça aqui. Agora, 8h51 na Tarde FM.